Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Gotinhas da Verdade chega para mais um vídeo dentro do tema Já não haverá demora. Interessante como Paulo, com muita ousadia, ele defendeu a ressurreição dos mortos. E como base, ele usou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É interessante como ele começa o capítulo de 1 aos Coríntios 15, o verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como os apóstolos tinham este zelo de, em suas pregações, em seus ensinos, usar esse termo, segundo as Escrituras. Aliás, aprenderam isto com Jesus. Porque Jesus, em seus ensinos, constantemente evocava as Escrituras. Claro que quando aparece esse termo no Novo Testamento, está se referindo ao que foi escrito no Velho Testamento. Então, Paulo está dizendo que Jesus morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é, não foi a morte e a ressurreição de Jesus, não foi um acidente na história. Foi algo programado, anunciado desde o Gênesis, nas Escrituras do Velho Testamento. Estava profetizado estes acontecimentos. Paulo, logo em seguida, ele usa as testemunhas da ressurreição. Testemunhas que, na realidade, não estavam dizendo o que foi contado para elas. Testemunhas que viram o acontecimento. Primeiro, ele fala de Cefas, que é o mesmo Pedro. Depois, ele fala do aparecimento aos 12, depois a mais de 500 irmãos, e ele ainda fez uma observação. Entre estes, alguns ainda vivem. Mencionou depois a Tiago. Aí ele fala que a última testemunha, o último que viu Jesus ressuscitado
foi ele. Aí, então, ele fala que ele foi como que um abortivo, um nascido fora de tempo. Isto é, a gente sabe que foi lá na estrada de Damasco. Enfim, chegando no verso 20, ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou. Olha só, agora não é, ele mostra que a ressurreição não é um conto histórico, não é algo engendrado na mente, na cabeça dos cristãos, mas é um fato. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Isto é interessante. A gente já aprendeu no vídeo anterior que quando Jesus ressuscitou, já tinham acontecido várias ressurreições. E Paulo está dizendo que Jesus foi o primeiro. Ele está dizendo que Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Mas note um detalhe que é pouco notado por nós na Bíblia. Estas ressurreições anteriores, estes mortos, eles ressuscitaram dos mortos. Mas quando fala aqui na ressurreição de Jesus, fala que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Isto é, ele foi retirado daquele grupo. Ele não voltará mais para a morte. Por isso, ele mesmo, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, na ilha de Pátimos, ele disse para o apóstolo João que eu sou aquele que vive. Estive morto. Olha, o passado. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Então, que clareza! Fato comprovado e, em realidade, Jesus, o primeiro a ressuscitar. Depois, o apóstolo faz aquela analogia entre Adão e Jesus. Ele fala que em Adão, como em Adão, todos morreram, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Resumindo, Adão trouxe morte pela queda, caiu no pecado, violou o princípio de Deus, mas Jesus, puro e totalmente perfeito, trouxe vida. Paulo vai completando o ensino. Ele fala que haverá uma ordem na ressurreição. E explica esta ordem. Cristo, as primícias, isto é, o
primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Olha que clareza. Existe, é como se tivesse uma fila e todos estão aguardando a hora de entrar. E tem aquele que vai entrar primeiro, depois os outros, entra um de cada vez. Aqui tem um diferencial, né? Existe a fila, sim. Uma fila imaginária. O primeiro da fila, ele já entrou, Jesus ressuscitou. A fila continua. A fila daqueles que morreram em Cristo. Depois nós. Primeiro ele, Jesus, já aconteceu. Depois nós. Depois aqueles que morreram em Cristo na sua vinda. Nada de no arrebatamento. A gente vai ver isso no decorrer dos vídeos. Esta história inventada do arrebatamento. Aqui está mostrando que a ressurreição dos que morreram em Cristo, dos servos de Cristo, será na sua vinda. Que lindo será aquele dia. Então, a gente já aprendeu. Cristo ressuscitou primeiro dentre os mortos. Depois, quem? Os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Aleluia. Por este aprendizado, e você sabe que os nossos ensinos são segundo as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém.